A Bósnia e Herzegovina se classificou para a Copa do Mundo de 2026, batendo uma gigante do futebol mundial. E nesse vídeo de hoje você vai saber como foi a trajetória dessa seleção nas eliminatórias europeias. Tem muita gente que não sabe ou não se lembra, a Bósnia já jogou Copa do Mundo sim, por isso vai disputar sua segunda em toda a história. E a primeira e única participação até hoje dessa seleção foi aqui no Brasil na Copa de 2014, eles ficaram na fase de grupos mesmo. E esse ciclo, que culminou com a classificação da seleção para a Copa do Mundo, pela segunda vez em toda a história, foi bem conturbado com várias trocas de treinadores. Para você não perder, não ficar perdido, melhor dizendo, nesse vídeo aqui, eu vou contar um por um. O ciclo começa após o fim da Copa do Mundo de 2022. À frente do comando, o búlgaro Ivailo Petev. E com ele a seleção venceu seu grupo C da Liga B, da segunda divisão da UEFA Nations League, e garantiu acesso para a Liga A. Mas ele não ficou, ele caiu. Quem assumiu no lugar dele foi o bósnio Faruk Hadzibegic. Ele comandou a seleção do início até metade das eliminatórias para Euro de 2024. Não teve sucesso, a campanha foi um desastre, ele caiu e quem assumiu no lugar dele, de maneira provisória, foi o Meo Kodro. Mas ele só comandou a seleção em 2 jogos nas eliminatórias da Euro. Daí então quem assumiu de vez foi o outro bósnio, Savo Milosevic. Mas com ele no comando, a seleção mesmo assim não conseguiu, no máximo conseguiu até a repescagem da Eurocopa, mas caiu na semifinal para a Ucrânia. E aí finalmente quem assumiu, pós todo mundo aí, foi o Sergei Barbares, que é o treinador que está até agora lá na frente do comando da seleção bósnia. E olha só, com ele a seleção conseguiu um mal feito, na verdade ficou em último lugar no seu grupo, na Liga A, na primeira divisão da Nations League, e caiu para a Liga B. Mas ele teve o feito, aí, o mérito de fazer uma boa campanha nas eliminatórias e conseguir levar a Bósnia para a Copa do Mundo de volta. E olha, ele utilizou alguns jogadores bem conhecidos, outros nem tanto, mas que foram de extrema importância nessa campanha da seleção nas eliminatórias. Entre eles o goleiro conhecido Nikola Vasily, que joga no São Paulo da Alemanha, o zagueiro Kolasinac da Atalanta, o meia Gigovic do Young Boys, também participação especial de um conhecido Ermedin Demirovic, centroavante do Stuttgart. O outro jogador de extrema importância na campanha, principalmente na reta final, foi o Haris Tabakovic, centroavante que joga no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. O Barbares também contou com 2 promessas, já realidades, bem novos garotos nas pontas aí. Um de 21 anos, na ponta direita, o Bayrak Terevic, que joga no PSV da Holanda, e outro na ponta esquerda de 18 anos, Alay Begovic, do RB Salzburg. E na frente, ele, com 40 anos, centroavante que hoje joga no Schalke 04, Edin Dzeko. E pensar que o Dzeko estava lá na Copa do Mundo de 2014, já indo para o final da carreira, né? Fala sério. Mesmo assim, ele foi e continua sendo de extrema importância para essa seleção, que caiu no grupo H das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, ao lado da Áustria, da Romênia, do Chipre e também de San Marino. Só tinha que ficar em primeiro para ir para a Copa direto, em segundo ia para a repescagem da Copa do Mundo contra outra seleção europeia, né? E tudo começou em março de 2025. E olha só, pelas pretensões da Bósnia, era óbvio que a Áustria era a favorita. Se não fica em primeiro, fica pelo menos em segundo para ir para a repescagem. Para isso, a seleção já tinha que bater de frente com a Romênia, que era outra favorita, mais até do que a Bósnia, de pegar essa segunda colocação. Mas jogando em Bucareste em março de 2025, aos 14 minutos, após uma boa troca de passe pela esquerda, o Kolasinac cruzou na medida para o Armin Gigovic marcar 1-0. Daí a Bósnia ainda contou com um pênalti estranhamente não marcado pela arbitragem. Contou também com a parte defensiva que estava inspirada, bem como as boas defesas do Vasily, que seguraram o placar, e não sentiu falta da chance do Bazdar, chance claríssima dos acréscimos de matar o jogo que ele acabou desperdiçando. Uma vitória gigantesca, já começar a vencer a Romênia fora por 1-0, é aquela vitória que a gente costuma falar que é de 6 pontos, né? Ainda em março de 25, a seleção jogou em casa contra o Chipre, que era uma outra seleção bem complicada de vencer, tá? E essa partida foi em Zenica, e a Bósnia abriu o placar com Ermedin Demirovic, após cobrança de falta do Hajradinovic. O Chipre chegou ao empate com o Pitas, mas aí o Hajradinovic, meia que joga no Kasimpasa da Turquia, pegou o rebote do goleiro e marcou 2-1, gol da vitória. Apesar da dificuldade, especialmente no segundo jogo, já que o primeiro já se sabia que seria, a Bósnia manteve 100%, né? Saiu à frente da Romênia na busca pela, digamos, segunda vaga. Isso, óbvio, ainda tinha os confrontos diretos contra a Áustria. Poderia até brigar por uma primeira colocação. 3 meses depois, em junho de 25, a Bósnia tinha apenas um compromisso. Era em casa contra San Marino, já que a seleção ia folgar na outra rodada.
E jogar contra San Marino, a pior seleção do mundo, em casa, é expectativa de goleada histórica, 5-0 para cima, 7-0, né? Mas olha só o que aconteceu, hein? Chances não faltaram no primeiro tempo, incluindo os gols perdidos quase impossíveis de acreditar, especialmente do Bazar. E aí veio o segundo tempo, o mesmo Bazar saiu, o Barbares não aguentou ver os gols que ele estava perdendo, colocou no lugar dele quem? Dzeko. E ele foi lá com toda a sua experiência, né? E marcou o gol, o único gol da partida, 1-0. Foi uma vitória importante, porém ganhou o San Marino de 1-0 em casa, né? Não dá para se inspirar com isso. A seleção folgou na outra rodada. E aí, em setembro de 2025, 3 meses depois, tinha agora 2 compromissos. Um contra San Marino fora, né? Fora de casa seria o quê? 0-0? Não, a seleção goleou. O San Marino fez o que tinha que ter feito no primeiro jogo em casa. Teve gol do Tahirovic, um único gol no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Dzeko marcou 2 gols em sequência, logo um atrás do outro. O Samed Bazar, finalmente ele, centroavante que joga no Jagiellonia da Polônia, marcou o 4º gol. O Alay Begovic, aquele garotinho novo, marcou 5-0. E já no final, o Mujakic, que é um zagueiro que joga no Gaziantep da Turquia, marcou 6-0. Fez com o San Marino fora, que não fez em casa. Só que a partida seguinte seria contra a Áustria, em casa, em Zenica. Mesmo sendo em casa, a Áustria era a favorita. Até aquela altura, a Bósnia, com 100%, estava com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jogos. A Bósnia também estava 100%, porém estava com 9 pontos em 3 jogos, tinha um jogo a menos. Se a Bósnia vence aqui, abre 6 pontos do adversário, né? E a Áustria ia ter que vencer todos os jogos até a última rodada, onde essas duas seleções iriam se enfrentar. Mas a Áustria é melhor e abriu o placar com Marcel Sabitzer. 1 minuto depois, o Dzeko foi lá e deixou tudo igual, equilibrou o jogo de volta, mas aí a seleção não aguentou a pressão, tomou o gol do Laiman e perdeu a partida por 2-1, uma partida crucial, mas que óbvio a Áustria era a favorita. Agora as coisas meio que se inverteram, porque a seleção tinha só um jogo em outubro e a Áustria tinha 2, porque aí sim ia se igualar a quantidade de jogos, já que a Áustria deu o pontapé inicial nas eliminatórias depois. E esse jogo foi contra o Chipre fora de casa, e aquilo que já era complicado ficou mais difícil ainda. E olha que o Katic, que é o zagueiro do Schalke 04, abriu o placar para a Bósnia. Ainda no primeiro tempo, aos 36, teve um gol contra. A Bósnia já abriu 2-0. Mas cochilou, tomou o gol do Leifs e tomou o gol aos 49 do segundo tempo de pênalti do Pitas. Isso mesmo, entregou uma vitória já feita, bem garantida. Tudo não passou do 2-2. Na outra partida, a Áustria meteu só 10-0 em San Marino, né? Agora faltavam 2 jogos. Em novembro, a Bósnia ia ter que vencer os 2 para conseguir a vaga e torcer contra a Áustria. Na verdade, não precisava torcer contra a Áustria, porque tinha um jogo, confronto direto na última rodada. Mas antes de eu contar essa história, me deixa aquele like aí se você está gostando desse vídeo, se ele está sendo super informativo para você, se você está curtindo essa série também. Se não conhece o meu canal, já te convido aí, um convite especial, se inscreva, não esqueça do sino da notificação, ele vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo. Eu estou postando um vídeo todo dia e daqui até o final da Copa do Mundo vai ser assim. E óbvio, esse vídeo aqui faz parte dessa série das seleções da Copa do Mundo de 2026 e lá no final eu vou deixar a playlist como recomendação, beleza? Esses 2 jogos não era nada mais nada menos do que um contra a Romênia em casa e outro contra a Áustria fora. Jogando em Zenica, a seleção tomou o gol da Romênia, hein? Aos 17 minutos o Birligue abriu o placar. Mas aí a Bósnia jogando em casa e tem o Dzeko que foi lá e deixou tudo igual, 1-1. Já no final, Bayraktarevic, aos 35 do segundo tempo, e aos 48, Tabakovic fecharam em 3-1, e essa vitória foi de extrema importância. Por quê? Agora todo mundo tinha a mesma quantidade de jogos, 7. Só que a Áustria tinha 18 pontos, a Bósnia tinha 16. Mas a Romênia ficou com 10 e ficou de fora de qualquer possibilidade. Na verdade, a Romênia ainda conseguiu uma vaguinha na repescagem por conta da Nations League, né? Esse é um outro assunto. Então, ainda em novembro de 2025, na última rodada, Áustria contra a Bósnia em Viena. Esse grupo aqui foi um dos mais emocionantes, que foi inclusive decidido na última rodada, porque a Áustria não venceu na penúltima rodada. Ela deu aquela tropeçada e aí tudo ficou para a última rodada. E olha o que aconteceu. Aos 12 minutos, o Haris Tabakovic foi lá e marcou mais um dele, 1-0. A Bósnia conseguiu segurar a Áustria até o final praticamente. A Áustria tentando, foi aí que o Gregoric marcou 1-1. Com esse gol extremamente suado, difícil, e ainda rolou muita coisa até o árbitro encerrar a partida e a Áustria conseguir voltar à Copa do Mundo. A Bósnia não ficou triste não, foi para a repescagem, que é o que todo mundo meio que esperava, né? Uma briga entre Bósnia e Romênia pela vaga na repescagem. A Bósnia ficou com 17, a Áustria foi a 19. Desses 8 jogos foram 5 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que foi justamente para a Áustria em casa. A seleção marcou 17 gols e sofreu 7. Fica de olho na defesa, hein? Um ataque bom, mas a defesa nem tanto. Com isso, a Bósnia foi
óbvio, como eu falei, para repescagem. No sorteio, caiu na chave A e teve que enfrentar Gales fora de casa e depois enfrentar o vencedor de Itália e Irlanda do Norte. E essa repescagem rolou em março de 2026 desse ano, foi recente, muita gente lembra, e a Bósnia teve que se superar ao máximo primeiro para passar de Gales em Cardiff, já que tomou o gol do Daniel James, mas conseguiu empatar aos 41 do segundo tempo com Edin Dzeko, ainda segurou mais 30 minutos de prorrogação, com 4 jogadores amarelados, quase sendo expulsos, e nas cobranças de pênalti, enquanto o Demirovic perdeu a primeira cobrança, o Tabakovic, o Basic e também o Hadziametovic converteram por lado da Bósnia. Já o Harry Wilson e o Mark Harris converteram as primeiras cobranças de Gales, mas o Brennan Johnson e o Neco Williams desperdiçaram e a última bola caiu nos pés do Alay Begovic, que não desperdiçou a cobrança. Dessa maneira, a Bósnia conseguiu de maneira heróica eliminar Gales e ir para a final, que iria enfrentar quem? A Irlanda do Norte? Não, dessa vez a Itália conseguiu passar, pelo menos até a final. Como já era esperado, depois do sorteio desses confrontos na repescagem, o vencedor de Gales e Bósnia iria decidir a final dessa chave em casa. Portanto, Bósnia e Itália foi no Bilino Poije Stadium em Zenica. Aos 15 minutos, Moiskine abriu o placar para a Itália. Parecia que a Itália, que vinha de 2 eliminações de repescagem para a Copa do Mundo, dessa vez ia se superar. E realmente a seleção estava dominando completamente o jogo, até que aos 41 minutos o Bastoni fez essa falta dura aí e levou cartão vermelho. Com 1 a menos, a Itália teve que se segurar uma pressão intensa. Isso rolou até uma boa parte do segundo tempo, quando o Tabakovic, que entrou no lugar do Basic, marcou o gol de empate 1 a 1. E ainda teve muita coisa para acontecer até o final dessa partida e a Itália teve que se segurar ao máximo. E ainda teve que segurar mais 30 minutos de prorrogação numa pressão absurda e conseguiu. Os italianos conseguiram o improvável de levar com 1 a menos, levando uma pressão gigantesca, pelo menos a partida até os pênaltis. Só que lá o que aconteceu? Na ordem, Tahirovic converteu, Espósito isolou, Haris Tabakovic converteu e o Tonali foi lá, Sandro Tonali converteu. Alay Begovic colocou para dentro da rede, o Cristante foi lá e meteu a bola no travessão. Foi aí que a última cobrança foi decidida por um novato Bayraktarevic. E ele foi lá e não desperdiçou. Quase perdeu, mas fez. E dessa maneira a Bósnia conseguiu uma vaga heróica, surpreendendo todo mundo, dando várias reviravoltas, voltar a uma Copa do Mundo e caiu agora no Grupo B. E eu não duvido de mais nada dessa seleção da Bósnia no Grupo B da Copa do Mundo, que estreia no dia 12, segundo dia de Copa do Mundo, contra o Canadá, uma das mandantes. Depois enfrenta a Suíça no dia 18 e encerra pelo menos a fase de grupos no dia 24 de junho em Seattle contra o Catar. E olha, esse grupo aqui tá tudo em aberto, tá? Talvez seja o grupo aí mais alternativo da história da Copa do Mundo. E aqui qualquer seleção, com exceção do Catar, que ficar em primeiro, tá valendo, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e clica nessa playlist aqui, Seleções da Copa do Mundo, para assistir essa série comigo. Valeu!